Mesmo sabendo que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tudo conquistou na cruz por nós precisamos diariamente negar nossa vontade, tomar nossa cruz e segui-lo. Não existe vida cristã sem cruz, não existe seguir Jesus sem negar a si mesmo. Isso é algo cotidiano, repetido diariamente. A vida cristã é vivida a cada dia e somos chamados a apresentar progresso nessa área. Eu penso que uma clara descrição da vida cristã possa ser encontrada em Provérbios 4, no verso 18, quando diz: a vereda do justo, os passos do cristão, o caminhar do servo de Deus, é como a luz da alvorada, da aurora, de um novo dia, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Você não tem, já me ouviu falar isso outras vezes, a escuridão das 3 horas da madrugada e o clarão do meio-dia em um piscar de olhos, em um instante. Não, há uma progressão acontecendo a cada momento, a cada instante, segundo após segundo. A vida cristã é vivida desta forma, no dia a dia, e a gente vai vendo de que o progresso vai existindo e vai tornando-se mais claro o nosso andar com Deus. Para que isso ocorra é necessário que práticas espirituais sejam aplicadas. Eu creio não ser possível obter progresso espiritual sem renúncia e dependência no Espírito Santo. Você entendeu? Não é possível haver progresso espiritual sem renúncia e sem dependência no Espírito Santo. A renúncia nos leva a praticar a palavra de Deus e a abrir mão daquilo que é contrário à palavra de Deus. Já a dependência no Espírito Santo nos capacita a obedecermos o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo, como não podia ir e pregar à sua congregação, ao seu povo, ele escrevia sermões, ele escrevia cartas e enviava para aquelas igrejas. E é sobre parte de uma dessas cartas, a uma igreja que ficava na cidade de Colossos, por isso ela se chama aos Colossenses. Se fosse escrever para nós, ele escreveria aos Itajaienses, né? Que nós vamos meditar hoje. Depois dele trazer algumas instruções sobre práticas que estavam erradas naquela igreja e trazendo condenação sobre isso, depois dele enfrentar algumas pessoas que estavam procurando desviar os irmãos do caminho, aqui no capítulo 3, o apóstolo começa a apontar para alguns exercícios cotidianos da vida cristã. E eu vou falar sobre alguns nessa tarde, início de noite, se o Senhor permitir. Se tudo seguir, na semana que vem eu volto a falar sobre outros. O primeiro exercício que o apóstolo nos aponta aqui é: procure as coisas do céu. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ao recebermos Jesus, ao sermos batizados nas águas, nós ganhamos uma nova vida em Cristo. E Paulo diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, temos uma nova oportunidade, tudo se faz novo. É até mesmo natural que as pessoas do nosso convívio nos estranham, porque houve uma completa transformação dentro de nós. Morreu um velho homem e ressuscitou uma nova criatura em Cristo Jesus. Faleceu o inimigo de Deus e ressurgiu um filho, uma filha de Deus. Há uma nova vida, há uma nova identidade. Então, já que você ressuscitou com Cristo, dedique-se às coisas do alto. Busquem as coisas guiados por Cristo. Procurem as coisas do céu, aquilo que tem consequência eterna. Ou seja, o que interessa para Deus deve ser o que interessa para nós. Se isso rende glórias ao nome de Deus, é isso que nós fizemos, senão nós devemos estar fora.
Isso precisa ser um exercício diário. O que eu estou fazendo está louvando o nome do Senhor? Não pode ser feito, não é para ser feito apenas uma vez por semana. É domingo, eu vou começar agora a procurar as coisas do céu. Ele diz que você vive uma nova realidade espiritual. E ele pontua que o acontecimento já se deu no passado, já que ressuscitaram com Cristo. Há uma nova dimensão de vida a ser vivida. E essa pergunta precisa ser feita, esse exercício precisa ser feito. A forma como eu estou trabalhando está louvando a Deus? É uma coisa que tem reflexo no alto? A forma como eu estou vivendo dignifica o nome do Senhor? Procure as coisas que são do alto. A sua Bíblia diz: busquem as coisas que são do alto. Nós não podemos nos prender de achar que a nossa vida, a totalidade de todos os acontecimentos se dá pelo lado de baixo do céu. É o maior erro que o homem pode fazer. A igreja não é um entretenimento barato de final de semana, não, senhores. A igreja é uma ideia de Deus, com a proposta de que, como uma comunidade de fé, os homens e as mulheres se ajudem mutuamente para estarem prosseguindo a passos firmes até chegar no cumprimento total da promessa de Deus, que é os céus. E o convite, a ordenança desse exercício, que quanto mais eu vou praticando, mais vai fortalecendo os meus músculos, é: busque as coisas do céu. E ele vai num segundo exercício, que esse já é nível, vamos dizer, né? Primeiro se faz abdominal, o apoio com o joelhinho no chão, é mais fácil para quem é mais fraco de braço, né? Mas depois tem que fazer na prancha. É o segundo agora, quando ele diz: eleve os seus pensamentos além das circunstâncias. Mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Busquem as coisas do céu, mas mais do que isso, ponha a sua mente lá. Cristão é aquele que tem em Cristo seu Senhor e Salvador. Cristão é aquele que segue a Cristo. Todos somos cristãos, amém? Ok. Então ouça: o cristão vive no mundo, mas pertence aos céus. Você entendeu isso? Alguém, quando se converte, geralmente se vem dar um testemunho disso: quando eu era do mundo. Aí o pessoal brinca: agora ele deve ter virado um extraterrestre, alguma coisa assim. O que ele está querendo dizer é: quando eu estava com o corpo, a alma e o espírito, tudo aqui, mas a partir do momento em que eu me entreguei a Jesus, que eu fui batizado nas águas, e que eu sepultei o velho homem nas águas, e eu ressuscitei, eu me tornei uma nova criatura, e agora sim, o meu corpo ainda permanece no céu, mas a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu desejo, o meu trabalhar, o meu viver, já está sonhando acordado com as mansões celestiais. A ordem é: mantenha o pensamento nas coisas do alto. É mais do que pensar de uma forma esporádica, é mais do que de vez em quando pensar em Deus e nas coisas do céu. O texto diz: mantenha, deixe a mente lá nas coisas do céu. A palavra original aqui é fixar a mente. Você sabe por quê? O que ocupa a tua mente guia os teus pés. Os pensamentos que enchem a tua mente é o que dão direção para a tua vida. Provérbios, o sábio diria diferente: como imagina a sua alma, assim ela é. Por isso esse conselho, para que a gente faça dessa forma. E quando a gente olha para muitas pessoas, pensando sobre os pensamentos, alguns têm desenvolvido uma crença limitante, uma mente que vai diminuindo, e eles acreditam que não são capazes de muitas coisas. Não sou capaz de vencer o meu vício, eu não consigo parar de pecar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ser fiel a Jesus. Não tem jeito mais, eu sou assim mesmo. Para aquele não tem mais jeito, para o nosso casamento não tem mais jeito.
Mas nada disso precisa ser verdade quando olhado do ponto de vista de como Deus nos vê e do que a palavra de Deus manda nós praticar. Existe uma versão da Bíblia bem interessante que o pastor fez para a sua igreja, o pastor Eugênio Peterson, chamado A Mensagem, e ele fala esse mesmo texto de uma forma bem mais atualizada, de uma forma que você pudesse entender. Ele diz: não fique se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvido, tem esse texto aqui para nós mostrar, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que vocês devem seguir, ou é por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva divina. O que Deus tem a dizer sobre a sua situação? Porque enquanto a sua mente estiver aqui, afixada nas coisas daqui, você vai ter uma perspectiva. Quando a minha mente está fazendo isso, olhando somente da forma humana, eu começo a ter dificuldade. Por isso o exercício espiritual diário é colocar os nossos pensamentos em Deus, no alto, em Cristo que está nos céus. E quando o nosso pensamento é mantido lá, a nossa fé é fortalecida. Em Cristo nós podemos, e a palavra de Deus diz que nós podemos porque somos mais do que vencedores. Mas quando os nossos pensamentos estão presos aqui na terra, em todas as circunstâncias que nos rodeiam, o resultado lógico é medo, é ansiedade, é angústia, é a ganância. E a ordem divina na prática da vida cristã, o exercício diário do cristão é: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É como se o apóstolo Paulo estivesse a nos dizer: pense em Cristo, pense em como será estar ao seu lado, pense nas gloriosas riquezas preparadas para aqueles que têm entregue a sua vida a Jesus. Como um exercício nessa noite, pense nas coisas do alto, pense nas coisas do céu. Por que a gente está com o pé preso aqui? Parece que acimentaram o nosso pé a essa realidade de vida. E pesquisas após pesquisas diz que pouca diferença há entre aqueles que dizem professar uma fé em Jesus e aqueles que não professam uma fé em Jesus. Mantenha os teus pensamentos nos céus. Quando o nosso pensamento está lá, a nossa expectativa é tão profunda, é tão poderosa, de que todas as coisas, se derem errada, não tem problema, há uma glória nos esperando. É parecido, me lembro de uma velha senhora que estava em meio a muita turbulência, ou no meio de uma tempestade, em um navio, indo de encontro a uma de suas filhas. Mas a violência da tempestade era tamanha de que aqui todos na embarcação estavam meio que sem esperança de se escaparem dali com vida. Mas a velha senhora se mantinha numa calma absurda, a ponto de alguém se incomodar com isso e disse: o que há de errado com a senhora? Por que a senhora mantém toda esta frieza? E aquela senhora olha com muito carinho para a pessoa e diz: meu filho, Deus me deu 2 filhas, eu tenho muita saudade das 2. Uma já morreu, está dormindo nos braços do Senhor. A outra mora no lugar de destino dessa embarcação. Eu amava as 2 por igual e sinto saudade demais das 2. De tal forma, de tal maneira, que se essa embarcação sobreviver a tudo isso e chegar lá, eu vou encontrar essa que está viva. Se por acaso der tudo errado e essa embarcação afundar, aleluia, glória a Deus, hoje ainda eu abraço a outra que já partiu para o Senhor. Oh,
convicção espiritual, uma mente firmada em Deus, pensando e mantendo o pensamento nas coisas do alto, acreditando em cada palavra das Escrituras que dizem: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas que parecem que arrancam um pedaço de Bíblia, porque qualquer coisa que dá errada se desesperam. Aonde está a nossa mente? A nossa mente precisa estar em um lugar alto em Deus, protegida nele, firmada nele, acreditando que Deus é fiel para me proteger e proteger você de toda e qualquer situação. Mas isso não é para fazer nesse momento de culto, é um exercício diário da vida cristã. Eu vou levantar cedo, eu vou falar com Deus, eu vou me preparar e vou para o trabalho, mas eu sei que pode ainda, na perspectiva humana, dar tudo errado. Deus continua no controle. A minha mente está nele. A minha mente está nele. Por favor, avance um degrau nessa noite, nessa escada, rumo à presença de Deus. Por favor, permita o Espírito Santo te ajudar a arrancar os pés desta solidez chamada teu conhecimento, a tua posição social ou financeira. Ajude o Espírito Santo a arrancar os teus pés dessa situação de que você criou um mundinho com uma instabilidade, se acha protegido por causa do alarme, da cerca, de uma arma, se acha protegido por causa de alguns trocados guardados no banco. Eleve a tua mente além das circunstâncias, eleva o teu pensamento além de tudo isso. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Viva uma vida escondida em Deus, pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A vida cristã exige morte, vocês já morreram. Eu nunca vi os mortos com tanta vontade própria, com tanto querer, porque o morto não tem mais nada, ele entregou tudo, e alguém que morreu em Cristo, tudo está na mão do Senhor Jesus. O problema todo, no meu modo de ver, você pode achar engraçado até a próxima tela, mas é que poucos se convertem e muitos se adaptam. Eu acho que essa é a realidade da igreja do dia de hoje. Adesão à igreja. Como é que é ser crente? De vez em quando o pastor fala mais alto, o pessoal levanta a mão e diz: aleluia. A roupa muda um pouquinho, tem que comprar um pouco mais de tecido, tem que comprar um pouquinho mais de roupa, né? Alguns hábitos não podem ser feitos, ou se feito tem que se fazer escondido. Crente não toma cerveja na frente do pastor, né? Algumas coisas desse jeito, vai gerando uma adaptação. Isso não é conversão. Ele fala de que vocês já morreram. Você sabe qual é a diferença entre uma adaptação e o que a Bíblia chama de novo nascimento? Adaptação é quando a gente pega uma peça, algo que não pertence a algum lugar, e sei lá, amarra uns arames, solda alguns ferros, faz alguma famosa gambiarra que eu falei para você, e faz ela se ajustar ali, mas ela nunca pertenceu àquilo ali. Novo nascimento, conversão, vida com Deus. A única coisa mais clara que veio à minha mente é quando você pega um ferro que tem uma forma e leva ele ao forno outra vez, a ponto de ele ficar em seu estado líquido outra vez, e a partir de então ele é derramado agora em uma outra forma e ganha assim um novo formato, uma nova utilidade, um novo propósito. Mas o ganso ali está quase um pinguim, não sei o quanto a luz está lhe ajudando para ver aí. O leão, se apostar a corrida, vai alcançar a girafa, com certeza. Você sabe qual é a consequência disso? É quando se começa a ter uma vida dupla, se faz uma adaptação para estar no meio do povo de Deus, mas não se é aquilo na verdade, não houve uma conversão. Isso se torna cansativo e é terrível. A diferença é que quando há conversão verdadeira, há morte, há um encontro com Deus, há uma mudança radical, e Ele diz: pois vocês já morreram. E quando se morrem, a vida está escondida com Cristo em Deus. Que Cristo aparece mais do que nós, que a nossa vida seja vivida através de Cristo, que a nossa força venha dEle,
que eu viva com a convicção de que antes que qualquer coisa me atinja, já passou pelo Senhor. Minha vida está escondida nele. Se eu colocar numa ideia, a Bíblia fala muito isso às vezes, de revestidos. Se eu colocar uma capa, alguma coisa, e qualquer objeto perfurante conseguir me atingir, primeiramente furou o quê? O casaco, a roupa. O apóstolo Paulo diz: vocês já morreram, houve um processo de conversão genuíno, houve uma entrega, houve o agir do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento em que não houve simplesmente uma adaptação, uma adesão ao movimento, mas uma conversão, uma mudança de direção, a vida de vocês foi escondida em Deus. E daí vem a promessa: aqueles que estão no Senhor, que são do Senhor, o maligno não lhe toca. Quem morreu para o mundo e vive para Deus, está escondido em Cristo. Tem medo de macumba, feitiçaria, magia negra, olho gordo, olho grande, não tem como. Eu estou escondido em Cristo e Cristo em Deus. Faça isso, esconda-se nele. Viva com essa convicção. Viva com a convicção de que eu estou declarando morte aos meus desejos e impulsos diariamente. Faço o exercício diário de dizer não à minha vontade, mas sim à vontade do Senhor. Viva com a expectativa da volta de Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo já é a vida de todo cristão nascido de novo, mas ainda não temos toda a sua glória sobre nós, ainda não estamos completos. Jesus vai se manifestar, Ele vai voltar para cumprir a sua promessa de nos levar para junto com Ele. E a gente precisa entender que a vida aqui na terra ela é temporária, os céus nos aguardam. E quando Jesus voltar, nós seremos semelhantes a Ele, e seremos manifestos na sua glória com Ele. O cristão precisa viver cada dia como se fosse o seu último aqui na terra, na expectativa dos céus, na expectativa de que o céu a qualquer momento pode soar a trombeta e sermos chamados para estar com o Senhor. Viva com a expectativa da volta de Cristo. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, nós seremos manifestados com eles em glória. Eu não creio, e se for nessa noite o Espírito Santo vai corrigir, de que alguém venha para a igreja porque tenha medo do inferno. Porque o que tem de promessas de Deus, porque aquilo que diz a Bíblia que você não viu, não ouviu, não pensou, é exatamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por causa da vida aqui na terra parecer ser uma realidade muito maior, a gente esquece que nada, a vida aqui na terra é simplesmente uma sombra em relação à realidade de que é a vida futura, a vida eterna com Deus. O tempo aqui na terra é apenas um sopro, um conto ligeiro, uma história curta, mas a vida com Deus é eterna. E o apóstolo traz a esses irmãos e a nós também, aos colossenses e aos itajaienses, aos agapianos, dizendo: vivam com a expectativa que pode ser hoje, que de uma forma coletiva ou de uma forma individual, Jesus Cristo nos chame para estar com Ele. Viva com a expectativa da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque se a gente esperar por Deus somente nessa a vida aqui, a Bíblia diz, dependendo da versão, de que nós somos os homens mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15, 19. Algumas Bíblias dizem que nós seremos os homens mais infelizes. E uma versão mais antiga vai dizer que nós seremos os homens mais miseráveis de esperar em Deus somente nesse curto espaço de tempo de 60, 80, 90, 100 anos de vida. A nossa expectativa é o que está por vir.
Quem sabe você precisa de uma revelação do que Deus tem preparado para você. Quem sabe uma visita no livro de Apocalipse 21, 22, de novos céus, nova terra. Pastor, isso é papo de pastor para arrancar dinheiro das pessoas. Você quer acreditar dessa forma? Eu tenho vivido cada dia por essa verdade. Jesus está voltando. Você gostaria que fosse na nossa geração este rapto da igreja? Eu gostaria, apesar de achar que poucos estão preparados. Para quem foi criado na igreja, como eu, era muito ouvir-se falar da volta de Cristo e aquilo gerava medo, mas nunca foi esse o propósito. Muito pelo contrário, ouvir falar da volta de Cristo, os irmãos saudavam o outro dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nessa expectativa ardente: ei, vou lá te encontrar, hein? A gente vai no culto hoje, mas se Jesus voltar antes, a gente se encontra em Jerusalém. Não na capital de Israel, né? Capital espiritual, vamos dizer, capital bíblica, mas na Jerusalém celestial. Nós nos reuniremos aqui na semana que vem, se nós vivermos e Jesus Cristo não voltar. Você vai acordar amanhã cedo para ir trabalhar às 5, às 4, às 7, não sei qual é o seu horário. Se Deus continuar te dando fôlego de vida, ou se Ele não voltar para buscar a sua igreja. E eu sei que a volta de Cristo deveria nos deixar muito felizes, mas a gente viver a cada dia com essa expectativa. A Bíblia tem alguns termos para identificar cada um de nós, e um deles é forasteiros, peregrinos. Ah, pastor, isso aí essa geração agora não vai acreditar. Eu só lamento por eles, porque a Bíblia diz como assim como aconteceu nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, estava tudo certo, e a coisa estava tocando, estava muito lindo, até o dia em que fechou a conta diante de Deus, em que o tempo de Deus foi chegado, e Noé, ouvindo a voz de Deus, a Bíblia diz que entrou na arca com sua família, e foi Deus que veio e fechou a porta da arca, e veio o dilúvio, e ceifou a todos. A Bíblia diz que dessa forma há de acontecer também com a volta do Filho do Homem, com a volta de Jesus Cristo, e o conselho é: viva com a expectativa da volta de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu não vou conseguir até o verso 10 hoje, e minha proposta era ir até o 16 na semana que vem. Quem sabe eu vá ainda um par de dias conversando sobre isso, mas hoje eu quero deixar essa proposta para você: busque as coisas de cima. Mantenha a mente nas coisas de cima. Viva uma vida escondida em Cristo. E mantenha a expectativa da volta do Senhor Jesus. Busque as coisas do céu. Mantenha sua mente lá, não apenas pensa de forma esporádica, mantenha sua mente lá. Viva uma vida escondidinho em Cristo. A minha oração muitas vezes é: Senhor, faça-me ouvir as batidas do teu coração, faz-me entrar em compasso com o teu coração, para sentir o que tu sentes, para odiar o que tu odeias. Deus rejeita o pecado de uma forma agressiva, mas ama o pecador. Faz-me ouvir, Senhor, o teu coração e me alinhar à tua vontade. Uma vida escondida em Deus. E por favor, viva cada dia como se você tivesse muito tempo para construir, para prosperar aqui, para ser bênção na vida das pessoas, da sua família. A volta de Cristo nunca foi um atestado para falta de planejamento e falta de responsabilidade financeira e tudo mais, mas viva cada dia construindo
tesouro em lugares eternos, como podendo ser o último dia da nossa estada aqui na terra. Você acha que sabe muita coisa, mas sabe a única coisa que de fato você sabe, que você pode ter certeza? Que um dia você vai morrer, a não ser que Jesus volte antes. Isso com certeza vai acontecer. Por isso viva com a expectativa de encontrar Jesus, de ser recebido, como Jesus mesmo disse: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.